Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Bittencourt, sou designer de sobrancelhas há quase 10 anos e hoje eu vim contar a minha história para quem não conhece, né? Poucas pessoas sabem da minha trajetória aí, meu percurso, né, durante esses 10 anos. Eu vim falar um pouquinho, né, contar um pouquinho para vocês conhecerem meu trabalho, eu acho isso muito importante, né? Bom, então eu vou começar lá de trás, né? Quando surgiu o interesse em fazer sobrancelhas, tá? Bom, então vamos lá. Eu comecei a ter esse interesse em fazer sobrancelhas porque a minha avó, né, sempre tinha uma pinça ali na mão, um espelhinho. E quando eu era criança, assim, mais adolescente, né, eu ficava observando ela tirando os pelinhos da sobrancelha, tudo. E aí um dia eu falei assim, nossa, vó, eu queria tirar os pelinhos dessa sobrancelha, né? E aí eu peguei e falei, vó, posso? Ela, pode. Peguei a pinça e fui tirando uns pelinhos dela. E por incrível que pareça, foi tão assim, sabe, interessante. Eu falei, nossa, que legal, né, tal. Parecia uma coisa besta, né, tirar os pelos, mas pra mim aquilo ficou, sabe, na minha memória. Aí, passado alguns anos, né, eu sempre trabalhei na área do comércio, em shopping, aquela loucura, enfim, correria, trabalhando com o público. Eu, assim, chegou num ponto da minha vida que eu precisava, assim, me sentir, eu queria algo diferente, sabe? Eu me interessava, assim, pela área da beleza, porque eu gostava muito de ver coisas de maquiagem, cabelo, né? E aí eu falei assim, nossa, me surgiu a ideia, eu falei, eu vou fazer o curso de sobrancelha, porque também eu já estava bem cansada dessa área também, eu queria novos horizontes, eu queria, né? Mas assim, eu não pensava em empreender, eu queria aprender, na verdade, fazer o curso, né? Para que eu fizesse minha própria sobrancelha, assim, a princípio, né? Porque eu tinha sobrancelha muito grossa, muito cheia, e eu fiz com várias pessoas e aí acabaram estragando minha sobrancelha, acabou afinando demais, tiraram muito aqui no começo e tal. E aquilo me frustrou, né? Eu falei, não, eu preciso fazer o curso para que eu possa fazer minha própria sobrancelha, né? Para ninguém mais mexer e tal. E aí eu decidi fazer o curso. Na época eu ia fazer um curso em um lugar, só que acabou tendo alguns problemas, né? Eu ia fazer um curso com uma duração de, acho que 1 ano, mais ou menos. E acabou que não rolou. Aí eu acabei fazendo em outro lugar. Gostei muito, assim, da didática da professora, excelente. Maravilhosa ela, a Kátia, eu aprendi muito com ela. E assim, foi pouco tempo de curso, porque na verdade é cursos rápidos, né? Então acho que foram 3 aulas, se eu não me engano, não me lembro exatamente. Mas assim, um curso, né, mais em conta, tal, porque assim, naquele momento eu não tinha como fazer um investimento, né? Então eu acabei optando por um curso mais em conta, uma coisa mais assim, mais simples, né? Os materiais, tal. Então eu fiz numa escola não tão conceituada, mas que eu aprendi muito, né? A professora, nossa, trouxe assim, sabe, uma visão muito, muito legal assim dessa área. É claro que a gente só vai aperfeiçoando se a gente vai praticando. Não adianta a gente fazer o curso e não praticar, né? Porque a perfeição vem devido à prática, né? Então a prática vai levando à perfeição, né? Esse é o. E aí eu fiz o curso, eu trabalhava, né, ainda lá no shopping, tudo, e eu fiz o curso e tal. Foi assim, bem puxado, porque foi acho que 3 dias que, né, a gente tinha que praticar bastante, treinar e tal, várias pessoas que vinham da rua e a gente ia treinando. E assim, eu saí de lá, assim, bem, sabe, animada. Eu falei, meu, agora vai, né? Eu falei, eu não vou fazer minha sobrancelha, não, vou fazer de todo mundo. E aí eu comecei, tipo, eu falei, meu, eu tenho que, né, começar a atender. Preciso, né, esse investimento que eu fiz, eu tenho que, né, ter um retorno. Aí o que que eu fiz? Como eu já tinha comprado o material para o curso, né? Comecei a atender as meninas que trabalhavam comigo na loja.
E assim, a gente tipo, ia no provador, no horário de almoço, dava um jeitinho e tal, e comecei a treinar a linha ali, né, que no começo eu fiquei meio empolgada para fazer a depilação egípcia. E comecei e tal, e fazia. É claro que, né, a gente vai cometendo erros, enfim. Só que as meninas, não, Mari, faz, e porque, né, as meninas queriam ficar bonita também pra sair e tal. E aí eu comecei a atender lá, atendi até um gerente meu na época, tipo, ele falou, não, pode fazer minha sobrancelha. E, gente, por incrível que pareça, o negócio parece que foi fluindo, acho que foi de Deus, assim, né? E eu fiquei muito animada com isso, muito mesmo. Aí tá bom. Aí acabou que eu saí do shopping depois, né? Fui. é, Acabei, enfim, fazendo outras coisas. Mas assim, a sobrancelha sempre foi algo assim, meio que vai complementar. Uma coisinha assim, besta, sabe? Que nada muito, faço aqui, faço ali. Aí, enfim, eu fui para outra loja, comecei a trabalhar em outra loja e tal. Só que assim, eu sempre trabalhei indo, tipo assim, indo na casa das clientes, a domicílio, aquela coisa, né? Nunca foi uma coisa assim, eu tenho um espaço. Foi uma coisa sempre meio, né, complementar, tipo, nada. Quando foi em 2017, 2000, não, 2018, eu comecei a cursar pedagogia, porque a minha mãe sempre me incentivou, né, a fazer, falou que eu, né, tinha um dom, assim, né, que eu sempre gostei, quando era criança, de brincar de escolinha. E aí ela falava pra mim, não, você tem que fazer, não sei o quê, não sei o quê. E como eu precisava realmente ter uma profissão, né? Não que o design não fosse uma profissão, mas assim, naquela época eu não levava isso ainda como uma profissão, né? Era uma coisa assim, bem. Aí eu comecei a cursar pedagogia, tudo, né? E aí eu comecei a estagiar, e aí eu comecei a falar para as professoras, né? Eu faço sobrancelha. Sério, Mari? Você faz sobrancelha? Faz minha sobrancelha. E comecei a atender as professoras, né? Eu como estagiária e tal, né? Num período assim que não era de aula, né? Lógico. A gente dava um jeitinho ali, né? Na hora do almoço e tal. E Deus, assim, eu comecei a falar, eu realmente eu tenho, acho que um dom, não sei, mas que o negócio foi acontecendo e assim, todo mundo gostava do meu trabalho, né? Porque assim, eu sempre tentei dar o meu melhor em tudo, né? E assim, eu sou um pouco detalhista, às vezes até um pouco exagerada, mas assim, que eu queria deixar as duas sobrancelhas bem simétricas, eu queria aquela coisa bem, sabe? E aí tinha sobrancelhas que eram bem difíceis de fazer. Eu falava, meu Deus, no começo, para vocês terem uma ideia, eu até pedia foto de receio, assim, né? De fazer uma sobrancelha, que eu ficava um pouco insegura mesmo. Vinha alguém me. Tem como você mandar uma foto pra, né? pra eu ver como tá essa sobrancelha? Porque eu ficava meio que já bolando, vou fazer assim, assim, assim. Loucura, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é que eu ficava com aquele receio, falei, já precisa essa cliente tá criando uma expectativa e eu não conseguia atender essa expectativa e tal. Eu ficava com aquele medo, né? É normal. E aí, mas assim, com o tempo eu peguei sobrancelhas bem difíceis, bem fáceis. Hoje eu consigo, claro, né, com esses anos aí de prática, né, eu consigo trabalhar com qualquer tipo de sobrancelha. Eu não vejo assim mais uma dificuldade, né? Acho que a dificuldade hoje é a gente que impõe, né? A gente que coloca aquela barreira ali e acaba que, né? É possível sim você fazer uma sobrancelha fina, uma sobrancelha muito, muito grossa. É possível. Claro que você tem que entrar conversar com a sua cliente, explicar, né, a questão com ela. Mas aí isso daí é para um outro vídeo, que aí eu vou falar mais sobre as sobrancelhas, né? Enfim, gente, resumindo, assim, eu tô bem, porque o vídeo já tá bem longo, mas resumindo a história foi isso. E aí eu comecei, né? Fiz também curso de unha, tentei trabalhar com unha. Inclusive, até eu morei numa casa, quando eu morava ainda com a minha mãe, eu coloquei lá uma cadeirinha simples, de tipo cabeleireiro e um espelhinho. E tipo, atendia, assim, de vez em quando, sabe, alguém, tal, fiz uns cartãozinhos, comecei a entregar nos lugares, né, boca a boca, tal, mas eu não tinha um retorno, porque também eu não trabalhava diretamente com isso, né, eu
Tava trabalhando mais quando eu tava, tipo, desempregada, né? Mas quando eu começava a trabalhar fora, questão do tempo mesmo, eu não tinha esse tempo, né, disponível, eu acabava não, né, fazer da amiga, fazer, enfim. Mas era muito, assim, pouco, né? Mas as pessoas já me conheciam, né? A Mamari das sobrancelhas, né? Enfim, já cheguei também aí, uma amiga minha me convidou para ir a um evento lá em São Paulo, que era várias pessoas que faziam procedimentos de beleza e tal, ela me convidou. E, assim, nesse dia, eu não fui uma vez não, acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes. Conheci muita gente, assim, sabe? Fiz muita sobrancelha nesse dia. Acho que eu peguei muita prática aí, porque eu fazia muita sobrancelha, sabe? Assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo, porque as pessoas começam a valorizar o seu trabalho, né? Que não é só tirar um pelo, não é só. É você modelar um rosto, é você. E é assim, gente, é um conjunto de coisas, tá? Não é só a técnica. Não existe só isso, é a técnica. Não. Também o seu acolhimento, é a forma que você conversa, que você articula e é a forma também que você entende sobre o assunto. Não adianta você falar, você tem que estudar sobre isso, né? Eu fiz o curso lá atrás, mas eu fiz outros cursos depois, fui me aprimorando, porque eu achava assim no começo que eu tinha que ter a técnica, que eu tinha que fazer não sei o quê. Na verdade, não, você tem que praticar, você tem que pegar modelo, nem que você faça uma sobrancelha de graça, mas que você precise treinar. Sem treino, não vai ter o resultado que você espera, né? E assim, eu sempre me cobrei muito. Já fiz sobrancelhas que, assim, a cliente achou que não estava legal, mas isso foi bem lá atrás, no começo. Iniciante, é normal a gente errar, faz parte. Também já dei aula de sobrancelha, então você que já foi minha aluna aí, comenta aí. Já numa ONG, eu sou muito grata. Eu fiquei bastante tempo, assim, dando aula. Atendia, sei lá, 30 alunas, era uma loucura, assim, gente, fazia fila, assim, sabe, para os cursos do Diego Schiffler, aqui do bairro, eu adoro ele. Enfim, gente, então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida, sabe? Eu acho que é tudo mão de Deus mesmo, né? Enfim, foi indo, foi indo, foi indo. Só que nesse percurso, né, na minha trajetória, muitas coisas foram acontecendo, né? E algumas vezes eu precisei desviar um pouco o caminho e deixar um pouco de lado a sobrancelha, né? Sempre foi um sonho, assim, de querer, né? Tipo, depois que eu comecei a enxergar a sobrancelha como uma profissão, como... Eu até queria ter, assim, um espaço, aquela coisa e tal. Mas assim, sempre com aquele receio, porque empreender não é fácil, né? A gente sabe o quanto é complicado. E assim, tentando manter os pés no chão. E aí, né, voltando lá à questão da escola, né, das professoras e tal, aí depois mudei de lugar de estágio, aí já não foi possível, mas eu, né, enfim. Aí o que aconteceu? Eu ia morar na minha casa lá, a gente estava terminando de reformar lá, enfim. E aí nesse meio tempo, como já estava pronta a parte do quarto, né? Nesse meio tempo ainda não estava morando lá, eu falei, eu vou atender aqui. Peguei, comprei uma cadeirinha, até inventei de fazer unha, porque eu tinha feito curso, né, de manicure e tal, e eu tava querendo fazer também unha de gel, eu tava empolgada nessa área, mas assim, é algo que realmente não é pra mim, gente, unha de gel, não é, tentei, mas não é minha praia. A minha praia mesmo é a sobrancelha, não tem outro jeito, enfim. Aí eu comecei montei bem bonitinho lá o espaço, comecei a fazer divulgação, né? Antigamente eu assim, sempre cobrei um valor mais acessível, né? Para alguns falam assim, nossa, mas será que é muito barato, será que é bom, tal? Mas todas as pessoas que faziam comigo sempre gostaram do meu trabalho. Até falavam, nossa, Mari, mas você cobra um valor muito barato, né, tal. E, tipo assim, às vezes acaba sendo desvalorizado até, né? Porque você tá cobrando. Mas naquela época eu não entendia sobre o que era preço, o que era valor, né? Depois que eu fui começar a enxergar o que era realmente o valor, que você. Porque assim.
não é só tirar o pelo, gente, não é só tirar o pelo. É você reconstruir aquela sobrancelha, é você modelar, é você fazer com amor aquilo. É você, a forma que você atende, o seu espaço, é tudo isso, sabe? Não é só, as pessoas olham, só tirar o pelo. Não é isso. Se fosse só tirar o pelo, todo mundo conseguiria tirar sua própria sobrancelha, entende? Então, assim, a gente tem que olhar o lado. A pessoa estudou, a pessoa está se aperfeiçoando, a pessoa investiu naquele espaço, a pessoa está te recebendo com uma bolacha, está te recebendo com um cafezinho. É tudo isso, sabe? É um complemento. Enfim, aí comecei a atender lá, né? Comecei a divulgar bastante na rede social e tal. O pessoal que me conhece também me ajudou bastante na divulgação. Todo dia postava, todo dia mandava cartãozinho, fazia cartãozinho, levava para os lugares, falava na escola. E aí eu comecei a atender. Só que aí, o que aconteceu? Eu tive que... cheguei até a dar curso também, curso VIP. Eu tive que parar, porque já tinha finalizado a minha casa. Então, tipo, não dava mais para atender lá no meu quarto, que tinha um espaço grande lá, né, para atender. Aí, eu comecei a atender, tipo assim, na sala, no sofá, porque minha casa, gente, é um ovinho, assim, bem pequenininho, pra quem já foi lá sabe. E aí tipo assim, não tinha como eu colocar uma maca, não tinha como, uma cadeira ali, não tinha como atender. Eu comecei a atender no sofá, na minha casa, que eu falei, eu não vou atender mais, a minha visão é que eu queria ter um espaço para que eu não precisasse mais me deslocar e atender as crianças em casa ou ir para algum lugar, sabe, porque eu estava cansada, assim, né, muito tempo, né, fazendo isso e então isso não... E aí eu queria ter um cantinho mesmo, para poder atender, para ficar mais acolhedor, mais aconchegante. Só que aí, né, acabou que eu comecei a atender lá no sofá de casa. Só que assim, gente, é complicado, porque às vezes a iluminação não é adequada. A minha casa, tipo, querendo ou não, ela ficava muito escura, assim, mesmo com a iluminação. O sofá não é adequado. Eu tenho gato, né? Eu adotei meu primeiro gatinho na época, então, tipo assim, tem cliente, né? Aconteceu de ter cliente que tem alergia, que, né, enfim, não dava pra mim ficar ali também. Aí você fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou desistir, sabe? Aí o que aconteceu? Eu comecei a dar aula, conversei, né, com o Diego, tudo, ele me abriu as portas lá da ONG dele, tudo, fiquei bastante tempo lá. Eu fiquei lá em 2 tempos diferentes, né? Mas nesse tempo que eu voltei pra lá, eu fiquei bastante tempo, formei bastante turma. Eu não tenho fotos assim, porque faz bastante tempo, né? Mas formei bastante turma e eu sou muito grata mesmo. Aprendi muito, muito, muito. E aí, né, chegou o momento que aí veio pandemia, aí veio muita coisa, aconteceu muita coisa depois disso. Aí veio a perda da minha mãe, muita coisa, né, lá atrás. Enfim, gente, resumindo a história. Aí, quando foi em 2020, nós estamos em 25, peraí, 2023, eu mudei de casa, fui morar em apartamento e tal, e também não tinha como atender as clientes lá, né, porque eu morava no 5º andar, onde eu morava também era muito longe para andar até lá, enfim, aí eu estava trabalhando já, né, como professora, trabalhava numa escola particular, e aí eu atendia de final de semana, mais de sábado, porque na semana eu não conseguia, eu saía, né, um pouco tarde da escola, não dava para me atender assim na semana. Então, o sábado eu saía da minha casa, lá do apartamento, e eu arrumei um espaço, né, uma moça que me abriu as portas também, para mim poder atender no salão dela. Aí comecei a atender lá, né? Atendi, fiquei lá acho que uns 9 meses, mais ou menos, né? As clientes que eu tinha lá atrás, né, que eu tava atendendo na minha casa, na verdade, nesse meio tempo, gente, depois que eu comecei a dar aula, e depois eu parei, e, né, veio a questão da pandemia, né, o falecimento da minha mãe, tipo assim, nesse meio tempo eu dei uma parada da sobrancelha mesmo, então eu não tava atendendo mais ninguém, enfim. E aí foi o tempo que eu fiquei, né,
mas não parada totalmente, né? As clientes que eu tinha, eu acabei, né, perdendo, porque elas não tinha como ficar esperando, né? Não tinha um lugar para atender, eu não queria mais também ir a domicílio, porque, né, era desgastante, enfim. Aí eu comecei a atender nesse salãozinho perto, né, aqui. E aí começou a vir clientes para mim, né? Comecei a atender, comecei a divulgar e tal, e começou a fluir, graças a Deus, né? Quando eu cheguei lá no salão, eu não tinha uma cadeira, eu não tinha, eu só tinha os materiais ali. Eu atendi até na maca da mãe da moça, né? Que eu tava lá no salão. E aí, quando chegou dezembro, o que que aconteceu? Eu precisava ter uma cadeira minha, porque não tinha como, né? Eu atender na maca, porque a mãe dela faz procedimentos, né, de estética, tudo, e depilação, enfim, e ela, a filha dela também faz unha, faz cílios, então elas usavam a maca, então eu não tinha como usar, né, continuar usando, porque já também era dezembro. E aí foi que pegou, porque eu precisei comprar uma cadeira urgente, adaptar ali um lugar para mim, enfim, né? Eu ficava do lado de um vidro e batia o sol bem forte ali, assim, era bem complicado, porque para ver, enxergar assim bem, sabe? Então, assim, sofri um pouquinho, sabe, nesse sentido, mas eu acho que tudo são experiências, né, que faz a gente evoluir. Enfim, aí passou, fiquei lá, né, tudo. Aí eu saí do salão depois de uns 9 meses, porque a minha avó, né, demandou bastante de mim, ela veio morar comigo, enfim, e aí eu não conseguia conciliar mais as coisas, né, eu comecei a me dedicar somente à minha avó. Aí eu montei, assim, um espaço aqui em casa, né, adaptei e tal, comprei a cadeira eu vendi, eu troquei por uma maca, enfim. Gente, é uma loucura. Aí comecei a atender, né? Eu já tinha saído do salão, comecei a atender algumas clientes. Algumas clientes eu já me conheciam de antes, né? Antes do salão. Então, tipo, algumas voltaram e tal. Aí comecei a atender aqui. Aí, beleza. Comecei a atender, só que aí eu tinha um espaço aqui para poder, destinado para as clientes, né? Tipo, só um espaço para elas, né? Aqui a casa é grande. Mas aí depois a minha avó não estava mais comigo e aí acabou que eu precisei, né? Desalugar o espaço maior e tal. E aí eu comecei a atender aqui em casa, na sala. Na sala de casa, adaptei aqui o espaço, né? Graças a Deus aqui a sala é grande. E aí eu fiz um cantinho que parece mesmo um estúdio, né? Mas quem vier aqui em casa vai ver que né, é tipo um corredorzinho assim que abre a porta, né? E é assim, né? Gente, esse barulho é a academia, tá? Eu moro atrás da academia. E eu tô atendendo aqui em casa agora, né? Graças a Deus, Deus é maravilhoso, né? Eu tenho bastante cliente, graças a Deus, sou muito grata por elas, porque eu falo que eu passei por muitas dificuldades nesse percurso, né? Aconteceram outras coisas, mas que quase me fizeram desistir, de verdade, né? Mas eu acho que assim, Deus tem um propósito e é isso, sabe? Essa é a minha trajetória dentro da sobrancelha. O vídeo tá longo, mas assim, eu quis tentar, né, explicar tudo que eu passei, tudo lá atrás. Cada um tem uma história, todo mundo, né, tem dificuldades, tudo. Mas eu acho, assim, que realmente a sobrancelha é algo que, tipo assim, várias vezes eu até falei, vou desistir. E por incrível que pareça, acontecia coisas que me faziam voltar para essa área, sabe? Tipo, não, é um chamado. Não, você tem que voltar, você é bom naquilo, você tem que, né? Agora estou buscando outras coisas, né, dentro da área da beleza, porque eu quero realmente continuar nessa área e quero poder, assim, aprimorar, avançar mais, eu quero evoluir mais, né, não quero ficar só no design, eu quero poder expandir mais, né, pretendo, assim, futuramente, quem sabe, dar aula, eu gosto muito de ensinar, né, até porque eu sou professora também, sou pedagoga, sou professora eventual da rede municipal, mas eu, né, também sou designer de sobrancelhas
A minha página, eu vou depois colocar aí pra vocês. Assim, não tem, tem mais fotos, assim, vídeo, né, do antes e depois e tal. Gente, eu vou só dar um adendo aqui. Claro que as fotos, vídeo, é muito, às vezes, é um pouco amador, confesso, porque aqui em casa, tipo, eu dependo da iluminação, não é, sabe, assim, tem coisas, se fosse assim, né, tinha que ter muitos equipamentos, muitas câmeras muito boas. Eu faço com o que é possível dentro do meu alcance, do que eu tenho, tá? Então, assim, não sou fotógrafa profissional, não sou, né? Eu mostro, eu divulgo as fotos. Às vezes a pessoa fala, mas a foto tá muito escura, não dá pra ver, tá? Mas acontece, gente, faz parte, né? Eu estou tentando estudar mais sobre isso para poder realmente melhorar essas imagens, ter mais qualidade nessas imagens, né? E é isso, então assim, você que, né, mulher, eu atendo homem também? Atendo, mas assim, aqui em casa eu não atendo, gente, só se for, tipo, salão, um espaço, né, público. Aqui em casa eu só atendo mulheres, tá? E eu só não faço, não trabalho com micro ainda, tem algumas coisas que eu ainda não faço, mas estou, né, buscando aí para começar a atender também, tá? Um pouquinho de paciência aí, cliente. E é isso, mas eu queria trazer, né, a minha história para que vocês possam entender, porque às vezes a gente vê lá na rede social, mas a gente não sabe, né, quem é a profissional, o que ela faz, o que ela sabe, do que ela entende. Eu posso dizer que hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a prática, né, tudo que eu já aprendi lá atrás, que eu atendi muitas mulheres já, eu posso dizer que eu entendo muito sobre esse assunto. Posso falar horas e horas sobre sobrancelha, porque é algo que eu gosto muito. Elevar a autoestima de outras mulheres, isso me motiva, né? E um dos motivos de eu ter gravado esse vídeo é justamente porque está chegando o Dia das Mulheres, então eu senti assim que eu deveria falar com vocês aqui, né? Me mostrar mesmo. Não tô linda e maravilhosa, né? Não estou de jaleco, mas eu queria mostrar que realmente, né, assim, quem quer entrar nessa área, que gosta da área da beleza, gente, assim, a área da beleza me deu muitas oportunidades, me abriu muito, sabe, o leque e também me ajudar na autoestima, porque você ajudando outras mulheres, você também fica feliz, você vai ouvindo outras histórias, você vai se identificando, vai criando conexões, experiências, e eu acho isso muito importante, né? Nós precisamos disso, precisamos, não é, mas usar brincos, usar isso aqui, né? Às vezes a gente fica, porque eu tô dentro de casa, não. Gente, precisa, é necessário, a gente precisa elevar nossa autoestima todos os dias, sabe? Então, quando a sua cliente vem, você tem que dar o seu melhor para ela, né? Você tem que estar ali de prontidão, sabe? Para que você dê o melhor momento acolhedor, o melhor aconchego, ser carismática. Gente, assim, é tudo um complemento. Não adianta você fazer um procedimento, né? Eu falo que quem trabalha nada, e que você não é carismática. Não adianta você fazer só por dinheiro. Eu nunca fiz sobrancelha pensando no dinheiro, porque se fosse assim, gente, sinceramente, né? Eu sempre fiz porque eu gostava daquilo, porque eu me sentia realizada, feliz, era algo terapêutico para mim. E eu sempre fui muito acolhedora, né? Com as pessoas, tratar muito bem, né? Devido aos anos de shopping, né? De trabalhar com o público, a gente vai aperfeiçoando, né? Sabendo lidar com o público. E é isso, acho que é sobre isso, sabe? E eu sou muito grata a Deus, né? Por tudo. E eu quero desejar um ótimo Feliz Dia das Mulheres, né? Quem quiser fazer a sobrancelha comigo, pode me chamar no Instagram ou no meu WhatsApp, tá? E é isso, tá bom? Gente, é isso, tá bom?